Oi, gente, prazer, meu nome é Lara. Você está no meu canal, que ainda não tem nome, mas se tudo der certo, quando você estiver assistindo, ele vai ter um nome bem legal. Vou ter que deixar o microfone aqui em cima. Eu já gravei esse vídeo uma vez e não deu certo, então essa é a minha segunda tentativa. Mudei de cenário, mudei de celular e vamos lá. Eu fiz esse canal com o intuito de compartilhar as minhas leituras católicas com você que tem interesse no catolicismo no geral, no estudo do catolicismo. E aí, o primeiro livro que eu peguei para ler foi Catarina de Siena, da Sigrid Undset. A minha versão é da minha biblioteca católica. Eu não sei se tem outras edições por outras editoras, né? Mas se tiver, eu vou deixar o link aí embaixo para quem tem interesse. Queria dizer também que eu tenho um canal de literatura, mas para livros não religiosos, né? Então, ficção, não ficção. Então, se você tiver interesse, sinta-se à vontade para visitar esse outro canal. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Bom, esse vídeo ele vai ser separado em várias partes, porque eu decidi que eu vou fazer o vídeo a cada cinco capítulos que eu ler do livro. Então eu não sei se eu vou lançar vários vídeos com várias partes, ou se vai ser um vídeo só com um compilado desses pequenos vídeos que eu vou fazendo. Pequenos, não tão pequenos assim. Mas vamos começar. Catarina de Siena, ou Catarina de Sena, como eu vejo por aí, que eu acho que é questão de tradução, ela nasceu no dia 25 de março de 1347. Ela tinha uma irmã gêmea. Elas eram o que o pessoal chama de raspa do tacho, né? Porque os pais já eram mais idosos, já tinham filhos casados, inclusive, e tiveram as duas, né? A Joana e a Catarina. A Joana foi dada para uma ama de leite cuidar, só que ela acabou morrendo ainda bebê. E aí ficou a Catarina. E a Catarina, ela sempre foi essa criança assim, obediente, paciente, amorosa. Só que desde criança ela já tinha visões com Jesus, com Deus, com os santos. Desde criança ela já se interessou pela Santa Eufrosina, que, diz a lenda, se vestiu de menino para fugir para um mosteiro. Então, Santa Catarina, ela já quando criança, ela fingia que ela era Santa Eufrosina e o sonho dela era fazer a mesma coisa que a santa fez. Ela era uma criança que cresceu numa casa de classe média, né? Eu diria que era uma casa burguesa. E já pequena ela teve uma visão. Ela estava indo para casa de uma irmã mais velha que já era casada. E aí no meio do caminho ela teve uma visão de Deus, sentado no trono, junto com São Pedro, São Paulo e São João Evangelista. E aí Deus levantou a mão e abençoou ela e ela ficou assim em êxtase. Então, como eu falei, ela sempre foi muito paciente, muito bondosa, uma criança muito feliz. Até que ela chegou na idade de casar. Os pais queriam muito que ela casasse. Já tinham inclusive arrumado um noivo para ela. Só que o que eles não sabiam é que Catarina ela já tinha feito uma promessa para Deus. Ela nunca se casaria e de que ela se manteria casta, virgem, né, pro resto da vida, e que seu único esposo seria Jesus Cristo. Nisso os pais bravos, fazendo de tudo para ela casar, sem entender por que ela não queria, por que ela estava tão reticente. Até que um dia ela chega e fala: olha, mas eu fiz essa promessa quando eu era criança e é mais fácil derreter uma pedra
do que me fazer mudar de ideia. Apesar de eu ter escolhido isso quando eu era muito criança, agora que eu já sou adulta, eu continuo firme na minha decisão. Eu não vou me casar, Jesus é o meu esposo. E se vocês quiserem me mandar embora, podem me mandar, porque o meu noivo, ele nunca vai me deixar faltar nada. E aí o pai dela ficou muito feliz, muito emocionado. Os irmãos e a mãe não gostaram muito, mas acabaram aceitando. E aí, Catarina, ela queria fazer parte de uma ordem que se chama As Irmãs de Penitência da Ordem Terceira de São Domingos. Essa ordem tinha como objetivo resgatar os bens da igreja que tinham sido vendidos por governantes que achavam que os bens da igreja eram heranças, pertenciam a eles e eles se desfaziam assim dos bens. Então, o objetivo dessa ordem era recuperar os bens da igreja. Muitas mulheres, inclusive casadas, entravam para a ordem e depois de viúvas elas viviam somente em serviço de Deus e vivendo como se fossem freiras, mas em casa. E Catarina queria muito fazer parte dessa ordem, só que a princípio as irmãs não a aceitaram porque falaram que ela era muito jovem e ela queria tanto fazer parte que ela ficou muito, muito doente. Ela caiu na cama com febre, bolhas surgiram no corpo dela, no rosto. E até que as irmãs decidiram aceitá-la. E a partir daí, Catarina passou a viver numa cela, né, dentro da própria casa. Numa cela assim, gente, num quartinho, que era onde ela passava os dias orando muito. E ela também se flagelava bastante com uma corrente que, inclusive, ela vai usar até o fim da vida. Com essa corrente, ela se flagelava para orar pelos próprios pecados, pelos pecados de todas as almas vivas e pelas almas que estavam no purgatório. Aí tem um trecho que eu separei aqui que diz assim: que Jesus um dia lhe disse o seguinte: o que peço de meus servos são a virtude interna e os esforços da alma, e não deveres externos, que têm apenas o corpo como instrumento. Esses são meios de progresso da virtude, mas não são virtudes em si. O que a gente conclui desse trecho é que assim, não adianta você só passar por dificuldades físicas, né? Como Santa Catarina a princípio achava que era super importante, mas também guardar a virtude, guardar os preceitos de Deus, ser uma boa pessoa, orar muito, ter muita fé, como Jesus diz mesmo, se esforçar com a alma para chegar aos céus. Acho que esse trecho deixa muito claro que a flagelação que Santa Catarina praticava era sim um tipo de virtude, mas não era o mais importante para Deus. Nisso, né, ela nesse começo de vida, eu acredito que ela vai levar isso pro resto da vida, eu vou descobrir ao longo dos próximos capítulos. Ela parou de comer carne, parou de tomar vinho e vivia apenas com vegetais. Ela tinha muitas visões enviadas por Deus, mas também visões enviadas pelo diabo para tentar fazer com que ela perdesse a fé mesmo, fazer com que ela desanimasse. Então, um dia ela teve a visão desse homem muito bonito, ele oferecendo um manto todo incrustado com ouro, pedras preciosas, e falando que se ela fosse com ele, ela teria tudo aquilo que ele estava oferecendo. Assim como Jesus sofreu a tentação no deserto pelo diabo, então Catarina também sofreu esse tipo de tentação. Mas ela foi firme, ela tinha visões também de orgias de homens e mulheres em atos sexuais, e
ela sempre orava muito, ela tinha medo, muito medo dessas visões que eram mandadas pelo demônio, mas ela se manteve firme. E mesmo diante de tanta provação, uma coisa que eu achei muito interessante é que ela era uma pessoa muito feliz. Tanto que eu separei um trecho que diz assim, ó. Muito tempo antes, os vizinhos haviam jocosamente chamado a pequena Catarina Banincasa de Eufrosina, porque ela estava sempre alegre e feliz. Nos meses e anos dos dias solitários, quando a jovem nadava sob as águas do mar do amor de Deus, essa felicidade natural se transformou na alegria sobrenatural que mais tarde causaria grande impressão em seus filhos espirituais. Eles viam como característica mais impressionante e agradável de sua amada mãe essa alegria que incessantemente se desprendia dela, mesmo quando precisava suportar um fardo desumano de trabalho, algum aparente fracasso e desapontamento, sofrimentos físicos e espirituais terríveis. Todo o martírio que Santa Catarina de Siena tinha de sofrer antes do seu noivo celestial chamá-la para si. Então eu fico pensando, meu Deus, é isso que Deus quer de nós. E é tão difícil. Às vezes a gente tá passando por momentos tão complicados na nossa vida. A gente fica tão desanimado, tão triste, tão magoado com Deus. E o que Ele quer da gente é alegria. Mesmo nesses momentos de tribulação, mesmo nesses momentos difíceis, eu acho que a gente tem que se inspirar em Santa Catarina e manter, ou ao menos tentar, manter-nos sempre alegres. Outra coisa muito interessante aqui, que eu separei também, é que Santa Catarina ela não sabia ler, né, a princípio. Então tentaram ensinar ela tinha um amigo que era padre e tentou ensinar ela a ler, mas ela não conseguia aprender, até que ela falou assim, não, chega, eu não vou aprender e isso não é pra mim. E aí, milagrosamente, ela começou a ler. E aí é muito interessante porque ela lia, e aí eu separei esse trecho que diz assim, ó. Ela lia o breviário, né? Salmos de Davi, orações litúrgicas da igreja, mais que intuitivamente entendesse e por mais profundamente que suas visões lhe permitissem penetrar na essência da fé e das palavras de nosso Senhor, ela de forma alguma pensou estar acima do aprendizado das coisas essenciais da religião pela forma ordinária. Submeteu-se incondicionalmente aos ensinamentos da Igreja, nunca seguindo a própria opinião, mas os conselhos de seus diretores espirituais. Cheia de alegria, repetia sempre as palavras iniciais do breviário: Ó Deus, vinde em meu auxílio. Ó Senhor, apressai-vos em socorrer-me. Então, assim, mais uma lição de Catarina pra gente. Nós, como católicos, temos o dever de estudar, pesquisar, não ficar no achismo, não ficar no, eu li isso e eu concluí que é tal coisa. Nós, enquanto católicos, temos que estudar, procurar conhecer a igreja e principalmente a tradição, os estudos que os nossos santos nos deixaram, conhecer a doutrina da igreja, muito importante, não ficar no achismo, não ficar achando que já sabe tudo, sabe? E é justamente por isso que eu resolvi criar esse canal, justamente por isso que eu resolvi começar a estudar a história da igreja, a história dos santos. Eu acho que vai me ajudar muito nessa caminhada e eu espero, ainda que um pouquinho, ajudar vocês também. O capítulo 4, ele termina com a entrada do carnaval, né? Nesse ano em que a Catarina tá, que a autora não menciona qual ano é, mas tava todo mundo se preparando pro carnaval e é interessante, eu já devo ter falado que é interessante umas 30 vezes, né? Mas esse livro é muito interessante. É interessante porque o carnaval, assim como é hoje, era aquela época em que
todo mundo fazia tudo. Tudo que não podia, deixava pra fazer no carnaval pra depois começar a quaresma. Então, era a época da comilança. Então, tudo que você não podia comer nos 40 dias da quaresma, porque o pessoal realmente jejuava, eles comiam antes, né? Comiam durante o carnaval. E aí, Santa Catarina, ela fica assim horrorizada e ela rezava muito por todas as almas. E aí tem esse trecho que diz assim, ó: apenas Catarina estava só em sua cela e rezava pelos festejadores. Sua vida já era um jejum ininterrupto. Encontrava-se com o coração pesado, porque sabia que, durante aqueles dias, quando as pessoas se entregam completamente aos desejos da carne, muitos de seus conterrâneos abandonariam os laços com que a piedade diária os ata e se lançariam de cabeça em pecados graves. Ela rezava e se flagelava, enquanto implorava a seu Senhor que perdoasse a todos que o ofendiam. Recebeu uma resposta majestosa: por mim, jogaste fora a vaidade deste mundo. Vês os apetites da carne e dos sentidos como nada, e me escolheste como a única alegria de teu coração. Então, enquanto todos os demais da tua casa festejam e se divertem com boa comida e bebida, celebrarei a solene festa de casamento com tua alma. Desposar-te-ei como o prometi. E aí ela se torna, nesse momento em que tá todo mundo festejando, todo mundo fazendo tudo que não lhe convém, ela se torna esposa de Cristo e ele lhe dá um anel com 3 pérolas que ela sempre via, apesar dele ser invisível, né? Porque era proveniente das visões que ela tinha. E ela vai passar o resto da vida vendo esse anel no dedo. E aí o capítulo termina falando que a batalha real dela vai começar agora. E eu tô muito curiosa para saber pelo que Santa Catarina passou. E daqui 5 capítulos eu volto para contar para vocês. E por enquanto eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver assistindo esse vídeo como parte 1, é porque eu decidi ir postando as partes e não fazer um compilado, né? Eu ainda vou pensar. Mas é isso, gente. Obrigada pela atenção. Se inscreve no canal, deixa um comentário. Vai me dar forças para continuar, com certeza. Quero muito fazer esse projeto dar certo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.